Sábado, Feliz sábado. Então, estou muito feliz pelo convite, né? Nossa irmã, o pastor aqui, dando maior força, graças a Deus por isso. E assim, nós ficamos muito felizes quando nós vemos as crianças envolvidas na obra. Esse é o futuro da nossa igreja, né? E nós vemos trabalho aqui em Altinho, um trabalho que Deus está usando. Essas nossas missionárias aqui, as nossas irmãs que estão trabalhando, estão se dedicando, o pastor. E agradecer pelo convite de ter vindo e estar aqui junto com vocês, está bem? Como eu falei, o irmão Jeff está se preparando para o batismo, ele é a esposa dele, o filho tem um filho de 10 anos. A minha história, vou contar rapidinho aqui antes da minha mensagem. Vou completar 8 anos, nós vamos completar 8 anos de batismo. Eu participava de outra denominação, de outra igreja, né? E comecei a estudar, eu estudei a Bíblia com um DVD de Luiz Gonçalves. E comecei a estudar e vi a verdade. E nós vivíamos juntos, eu e minha esposa, não era casado. E nós se casamos numa quarta-feira e no sábado nós se batizamos. Então, nós vamos completar 8 anos de batismo, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, e que Deus continue abençoando cada um de nós, amém? E assim, eu vejo a igreja, aqui o futuro da nossa igreja, essas crianças, que Deus continue abençoando essas crianças, cada vez mais, amém? Porque sabemos que a luta não é pequena, a luta é grande, amém? Irmão, nós vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus capítulo 20. Mas antes de nós ler esse texto, eu vou fazer uma oração e vou pegar alguns pontos, contextualizar o que nós vamos estudar hoje. Mas na verdade, vamos estudar o livro de João. Mas eu vou abrir essa Bíblia, nossas Bíblias, em Mateus capítulo 20. Amém? Vamos orar? Sim, outra coisa que eu ia falar também, o irmão Aldair, eu fui convidado para pregar na igreja dele, quando ele estava como diretor da igreja, ancião da igreja lá em Cachoeira Grande. Tem uns 4 ou 5 anos, né, irmão? E hoje nós estamos se encontrando aqui, ele e a irmã Ana, que deu maior força para nós também lá em Cachoeira Grande. Eu estive lá e sinto saudade daquele povo ali, as pessoas também muito boas. Que Deus continue abençoando. Amém? Vamos orar? Oremos, maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade que você tem dado para cada um de nós, como foi falado na escola sabatina, o dom da vida, o ar que nós respira, a alimentação que o Senhor tem providenciado para cada um de nós só temos que te agradecer, Senhor. Abençoe, meu Deus, cada mensageiro, cada irmão que está aqui, cada família aqui representada, meu Deus, nós sabemos que é o alvo que nós precisamos alcançar primeiramente a nossa família. Depois nós vamos sair no campo e conseguir outras pessoas. Então, que Deus trabalhe na vida de cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, antes de nós ler esse texto bíblico, nós vamos estudar um pouco para nós chegar onde eu quero chegar. Eu quero chegar no livro de João. Mas, veja só, a Bíblia ela é formada por 66 livros, certo? 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 5 partes. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Então, é dividido. Nós vamos estudar hoje os evangelhos. No evangelho tem 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que o primeiro escrito não foi de Mateus, como está na ordem bíblica, foi Marcos. Marcos que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Só que depois, 2 ou 3 anos depois, Mateus escreve, depois Lucas escreve, e João é o último apóstolo de Jesus que ele escreve o livro de João. Nós vamos estudar muito sobre o livro de João hoje, certo? Mateus, ele escreveu para o judeu. Mateus escreveu diretamente para o judeu, certo? Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para o gentil, e João escreveu para os cristãos, que seria nós, né? Somos nós hoje. Então, cada evangelho ele foi escrito para um tipo de pessoas. Só que serve para todos, né? Que graças a Deus por esse evangelho de Cristo chega até nós hoje. E veja só, Marcos escrevendo para o judeu era considerado uma raça eleita, certo? Mateus escrevendo para o judeu, era considerado uma raça eleita, que foi uma raça escolhida por Deus, certo? O judeu.
Depois vem Marcos. Marcos escreve para os romanos. E uma raça poderosa. E você vê quando Jesus chegou na história, quem estava comandando era os romanos. E quando os judeus, eles questionaram Jesus, porque eles tinham em mente que Jesus, quando viesse, o Messias, quando viesse, ia dar fim os romanos, porque eles viviam numa situação difícil. Eles eram opressores daquelas pessoas. Então, o reino de Deus vai vir para destruir essas pessoas, esses romanos. Então, Marcos ele escreve bem claro sobre isso aí. E Lucas ele escreve para os gentios, aquelas pessoas rejeitadas. Aquelas pessoas que não tinha, ninguém dava nem um centavo, como se diz a história para essa pessoa. Então, Lucas vai lá e escreve para essas pessoas. E Jesus diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Então, Deus vai dar a oportunidade. E os judeus ele tiveram a oportunidade depois, assim, que os gentios, porque os judeus não consideravam os gentios como pessoa, era pessoa imunda, era pessoa que era rejeitada da sociedade, como os samaritanos e essas pessoas. Então, Lucas, o evangelista, ele vem escrever para essas pessoas, certo? E João, ele escreve para a nova raça, seriam os cristãos, nós, depois muitos judeus se converteram ao cristianismo, quando Jesus veio. Então, João, ele escreve, e João, ele identifica Deus, ele identifica o escrito dele como Jesus Cristo, Deus, a divindade de Deus. E ele começa, eu mandei vocês abrirem em Mateus, mas vamos voltar para João, que é o livro que eu vou estudar. Desculpa aí, mas depois nós chegamos em Mateus. João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todas virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 11. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo iluminar a todos os homens. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí o versículo 11. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Irmão, aí continuando aqui no 12, para mim, vou até o 14 para nós depois comentar. Mas a todos quanto receberam, e deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus, a saber aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da vontade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmão, então João ele vem explicando que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo, João escreve no seu escrito de João, e na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 12, João ele gasta mais ou menos 3 anos e meio escrevendo a vida de Jesus e os sinais que Jesus fez, porque João não considera os sinais como milagre, ele considera como sinais. Nós vamos estar sobre isso aí, sinais e milagre. Qual é a diferença entre sinais e milagre? É porque ele diz que nem todos milagres é um sinal, mas todo sinal é um milagre da presença de Deus. Porque nós vemos hoje, muitas vezes, as igrejas fazendo nenhum de milagre. E em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz, ele deixa bem claro isso aí, que muitas pessoas naquele dia vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio, eu evangelizei, eu fiz milagre. E Jesus diz: não te conheço. Porque nem todos os milagres é um sinal da presença de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E muitas vezes as pessoas hoje, nós estamos vendo muitas pessoas correndo atrás disso aí, de milagre, de prosperidade, de tudo, e deixando a palavra de Deus de lado. Muitas vezes as pessoas hoje recusam a ouvir a verdadeira palavra de Deus, porque vão muito atrás de prosperidade,
Você vê hoje, muitas vezes, as igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas sem conhecimento nenhum, pessoas que as pessoas estão levando do jeito que eles querem, porque prometendo uma coisa, prometendo outra. Irmão, não tem promessa maior do que Jesus fez no capítulo 14 de João. Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E quando ele preparasse o lugar, ele ia voltar para buscar cada um de nós, como foi louvado aqui. E nós queremos nós quer subir com Jesus. Então a maior promessa de Deus é a salvação eterna em Cristo Jesus. Então não tem riqueza, porque nós vemos que tudo que nós temos aqui, tudo vai ficar. Ninguém vai levar nada. Nós temos que entender isso. Só que Deus, ele prepara o pão. O pão e a água é certo para o Filho de Deus. Muitas vezes nós se preocupamos muito com o dia da manhã. E a Bíblia diz, não seja ansioso para o dia da manhã. E nós se preocupamos muito. Certo? Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Nós temos a tendência do pecado. Muitas vezes nós dizemos que confia em Deus e muitas vezes nós não confiamos em Deus. Mas Deus providencia tudo. Na hora certa, Deus providencia. Para cada um de nós. Pode ter certeza disso. Tudo que acontece no nosso mundo tem permissão de Deus. Muitas pessoas questionam essa pandemia que aconteceu aí. Mas talvez essa pandemia ela veio para despertar em muitas pessoas o poder de Deus. Certo? Porque se essa pandemia não tivesse vindo, ninguém sabe o que tinha acontecido. O que estava acontecendo. Porque estava programado isso aí no mês de maio, um encontro religioso com esse decreto, né? Porque praticamente o decreto do dominical já está tudo pronto, mas ia ser um encontro, e tinha até umas coisas que eles falaram aí, porque o mundo está desse jeito. Então Deus ele consegue, só que nós não conseguimos entender o plano de Deus para a nossa vida, muitas vezes. Nós queremos as coisas para ontem, e Deus tem um plano para nós, mais para frente um pouco. Deus dá oportunidade para cada um. Muitas pessoas questionam por que Jesus não voltou ainda. Porque Jesus, lá em 1 Pedro fala que Jesus quer que todos cheguem ao arrependimento e que todos se salvem. Então, lá em Ezequiel e outros livros, fala que Deus ele não tem alegria na morte de ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento e que todos possam se salvar. Amigo. Então, para cada um de nós estamos aqui na igreja, nós conhecemos essa verdade. Aquelas pessoas que ainda não é batizada, sabemos que a oportunidade está aí, batendo na porta, e Deus está dando chance para cada um de nós. Porque Deus quer, Deus fez, eu sempre falo, quando nós chegarmos na mansão celestial vai ter um banquete, uma mesa preparada para cada um de nós. E naquela mesa vai estar cada um daquele lado, lá vai ter uma cadeira com escrito o seu nome vai estar lá. Irmão, hoje os casamentos que é feito hoje, as pessoas, é tudo com convite. Quantas pessoas tem na sua casa? 4, manda um convite para 4 pessoas, já deixou uma mesa reservada para você lá, certo? Deus preparou um banquete para nós e já está o lugar reservado nosso lá. Agora vai depender de cada um de nós como querer subir. A escolha vai ser de cada um. Ninguém vai para o céu a pulso, ninguém vai para o inferno a pulso. Vai por uma escolha que nós estamos fazendo. Voltando na história do casamento. O casamento, você é convidado para uma festa de casamento. Hoje estão alugando chácara, estão alugando tudo. E deixa e convida quantas pessoas vai chegar lá. 300 pessoas. Tem comida para 300 pessoas. Tem uma mesa reservada para mim. Vamos dizer. Tem uma mesa reservada para a irmã. Vamos saber quantas pessoas tem na casa da irmã. Vai reservar essa mesa para ela. A festa começa às 10 horas da manhã, ela vai até 2 horas da manhã. Se a irmã chegar 1 hora da manhã na festa, aquela mesa está reservada para ela. Não vai ter outra pessoa sentada na sua mesa. Sua mesa é sua, porque já foi reservada. É a mesma coisa que Jesus está preparando nessa mesa. Essa mesa está preparada para cada um de nós, com o nome de cada um. E se nós não chegar lá, ninguém vai sentar no seu lugar, porque faltou você na festa. Essa mesa vai ficar uma eternidade sem ninguém, porque foi uma escolha que nós fizemos, não querer estar sentado nessa mesa. Mas essa cadeira ela foi reservada para você. Então nós temos que pensar nisso. Jesus preparou um lugar para nós. Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. E Jesus, Ele está guardando a nossa decisão, a nossa escolha, e essa cadeira você vai sentar nela. E nesse dia, a festa das bodas do Cordeiro, vai estar nós tudo sentados lá. Amém? Vocês creem nisso, irmão? Então nós vamos estar nessa festa em nome de Jesus. Irmão, Mateus, eu falei que Mateus escreveu para o judeu, raça eleita. Ele diz assim, Mateus escreve sobre o caráter real de Jesus, dando ênfase ao rei em seu reino. Aí lá em Mateus capítulo 20, diz assim, ele vai ler agora, abra em Mateus capítulo 20, diz,
Isso é bem simbólico. Pelo leão, o majestoso rei dos reis. Irmão, quando Mateus escreve, se referindo como Jesus, ele escreve para o judeu, raça eleita, e ele pega esse rei, o rei. Quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim, a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 20. Amém? Amém. Oh, aleluia. O misericórdia. Aleluia. O misericórdia. Mateus, capítulo 20, versículo 30 e 31. Amém, irmão? Amém. Diz assim: e eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calasse. E eles, porém, gritavam cada vez mais alto, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, os cegos, você vê que o Davi foi um rei da época. Quem estudou a história dos reis, você vai entender. Foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão. Essa aí foi a linhagem dos primeiros reis. Depois foi dividida as tribos de Israel, que eram 12. Mas quando Salomão morreu, as tribos foi dividida, certo? Duas para o sul e 10 para o norte. Mas ainda temos que entender uma coisa. Davi, o povo de Deus, foi levantado um rei, porque o povo de Deus, ele clamaram pelo rei. Porque Samuel tinha ficado velho, tinha colocado seu filho, o seu filho para ficar como liderar o povo de Deus, mas ele entrou no caminho errado. Irmão, é por isso que nós precisamos muitas vezes evangelizar a nossa casa. E o povo vendo que o filho dele não estava de acordo com a palavra de Deus, eles exigiram um rei como as outras nações tinham. E Samuel disse não. Aí Samuel vai e ora para Deus, e Deus diz, não, levanta um rei do meio desse povo. E levantou o rei Saul. Mas o rei Saul, ele falhou e teve que levantar Davi. E Davi foi o rei, foi respeitado, um homem temente a Deus, do coração de Deus. Mas apesar de ter acontecido isso com ele ter se levantado, ele é um homem que respeitava Deus, mas ele teve um pecado cruel na vida dele. Ele matou e adulterou. Mas quando Deus manda o profeta Natan para falar com ele, o profeta Natan, um homem de Deus, começa a questionar ele, e ele diz, Davi, o homem tem 1000 ovelhas, e o outro só tem uma. Ele pega esse texto lá em Samuel, e diz, e mata essa ovelha e come, o que é que esse homem merece? E Davi, um rei, disse, esse homem merece a morte. E Natan fala para ele, esse homem é você. Aí Davi cai de joelho e se arrepende. Foi o único homem que pecou e não colocou a culpa nos outros. Ele se arrependeu, ele escreveu o Salmo 50, Salmo 51 a 50 e o Salmo 32. É o Salmo, deixa eu ver aqui, para não dar informação. O Salmo 51 e o Salmo 32. Ele escreve um salmo de arrependimento. E Deus, ele tem misericórdia, porque Deus tem misericórdia em cada um de nós. Irmão, vou falar uma frase aqui para vocês entenderem. O que vai fazer nós se perder, não vai ser o nosso pecado que nós cometemos. Não vai ser o nosso pecado que nós cometemos, vai fazer nós se perder. O que vai fazer nós se perder é a misericórdia e o perdão, a falta da misericórdia, a falta da misericórdia e do perdão que nós não aceitamos de Cristo Jesus. Não é pelos pecados, porque Cristo está perdoando todos os pecados, tem misericórdia de cada um. Não é pelo nosso pecado que nós não vamos se perder, é pela falta de misericórdia e de perdão que nós não tivemos, que nós não aceitamos o que Jesus fez por cada um de nós. Não é nesse ponto que nós vamos sair pecando aí e dizer que não você é a situação, porque Deus, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, no momento que você não tem conhecimento da palavra e você faz uma coisa errada, Deus vai levar em conta isso aí. Você vai ser perdoado. Quantas vezes nós frequentamos outras igrejas e obedecendo a doutrina da igreja, adorando imagens, fazendo outras coisas, por falta de conhecimento. Mas Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados, porque
Nós não tínhamos conhecimento do que nós estávamos fazendo. Então é esse ponto que Deus tem misericórdia de nós, certo? Só que no momento que nós conhecemos a verdade e continua fazendo, é como diz, o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É todo aquele que você não se arrepende. Porque Jesus, quando ele subiu, ele disse, vai vir outro Consolador, que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós pecamos, por exemplo, irmão, vou dar um exemplo para vocês. Quando você está num lugar, você mora em um sítio, num lugar sossegado, e você vai para uma cidade grande, que passa, vamos dizer, passa um avião, um aeroporto, encostado no aeroporto, ou um trem, ou linha de trem. Na primeira semana, no primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, você não consegue dormir. Quando você está quase dormindo, vem o trem lá, vai sair acordando todo mundo. Primeiro dia, segundo. Mas quando chega o tempo da história, com 8 dias, 15 dias, você está acostumado. Pode passar o trem por cima da casa que você não está nem aí, você vai dormir a noite todinha. Muitas vezes isso acontece com a vida do pecado. A primeira vez que o pecado, ele trabalha assim. O inimigo, ele consegue, tem estratégia dele. Ele consegue tentar levar as pessoas, você pega uma vez, você tem receio, tem medo do irmão ver ou do vizinho ver. Na segunda vez, você já está com aquele medo mais. Na terceira, depois acontece esse pecado que você estava fazendo a primeira vez, ser normal na vida da pessoa. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo já se afastou dessas pessoas. Ou nós se afastamos muito do Espírito Santo. Né? E nós falamos isso aí, Deus se afasta de nós. Não é Deus que se afasta de nós, não é que se afasta de Deus. Cada vez que nós vamos se afastando de Deus, Deus vai ficando distante de nós. Mas Deus está no mesmo lugar, como questionaram. Quando o Filho, diz assim, quando Jesus morreu, onde Deus estava? Deus estava, muitas vezes nós questionamos isso aí. Quando essa pandemia, Deus está onde? Deus está no mesmo lugar onde você deixou. Deus está no controle da história. Deus está num lugar que você deixou. Deus, você que se afastou de Deus. Irmão, continuando aqui, eu não sei até que horas nós ficamos aqui, irmão. Pode ir, vá. Pode. Em Marcos fala aqui também, Marcos capítulo 9, versículo 35, abre aí para não adiantar, diz assim, Marcos retrata a Jesus principalmente como o servo dos homens. Então Jesus, ele diz assim, no capítulo 9 de Marcos, vai estar em Mateus, sai para frente um pouquinho. Marcos capítulo 9, versículo 35. Ele diz assim, a palavra do Senhor, amém? Marcos capítulo 9, versículo 35 diz, e ele, assentado-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quer ser o primeiro, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. No versículo 10, na outra folhinha de lado, capítulo 10, versículo 14, 44 e 45, 10, 44 e 45, diz assim, a quem quiser ser o primeiro, este vos será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos. Amém, irmão? Então, muitas vezes, nós, como seres humanos, nós só queremos ser servidos, né? Nós não queremos servir. E Jesus, ele inverte. Jesus inverte a situação. E Jesus, sendo filho de Deus, ele faz isso aí. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio e deu a vida por amor de cada um de nós. Irmão, eu sei que a mensagem tem muita coisa, mas eu vou adiantar. Irmão, em Lucas diz assim, Lucas relata Jesus como filho do homem. Você vê que Mateus relata Jesus como rei, né? Rei, filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Marcos como servo. E Lucas, ele é como filho do homem. E João, ele destaca como Deus divino, Deus da divindade, Deus, Jesus Cristo, Deus que habitou no meio de nós, certo? E agora vamos estudar João, o evangelho de João é um evangelho diferente dos três, porque ele é um evangelho sinótico, né? Olha do mesmo ângulo. É diferente, pessoal. João, ele só dá alguns detalhes do batismo de Jesus. Os outros três ele trabalha mais, mas ele só passa por cima. João, ele não relata o chamado dos 12 discípulos que Jesus chamou. João não relata isso aí. João também,
ele não fala sobre expulsão de demônio, né, exorcismo a respeito. João ele também não relata sobre a transfiguração de Jesus. João ele não escreve sobre isso. João não escreve nenhuma parábola. Quando Mateus escreve 21, Marcos escreve 5 e Lucas escreve 26 parábolas. João não escreve nenhuma. Mas João ele destaca a Santa Ceia no escrito de João. No Evangelho de João, nós não temos nenhum milagre. Temos 21 capítulos, mas não tem nenhum milagre. Por que não tem? Porque João, ele fala que é o sinal. Um sinal, nem todos os milagres, mas todos os sinais é um milagre, como eu falei para vocês. E lá em João capítulo 2, versículo 11, João capítulo 2, versículo 11, amém, irmão? João capítulo 2, versículo 11 diz assim, amém? Com este deu Jesus princípios aos seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então aí, o primeiro milagre de Jesus foi lá em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre. Em João 4:48 diz assim, João 4:48 é o segundo milagre. Eu vou detalhar esses milagres aí rapidinho, porque eu tenho um tempinho. 4:48 diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse, se porventura não viste sinais e prodígios, de modo nenhum creis, né? No versículo 6, no outro lado, capítulo 6, versículo 2, diz assim, seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Certo? Então aqui as pessoas estavam querendo os sinais. E no capítulo, e nós vamos entender aqui, ó, qual é a diferença entre sinais e milagre, porque eu já falei para vocês que nem todos sinais é um milagre, nem todos sinais é um milagre, mas todos os milagres têm um sinal e a presença de Deus na vida de cada um de nós. Certo? Irmão, João, ele cita 10 sinais no livro dele. Primeiro, vamos ler por milagre. 7 milagres. O primeiro é a água, que quando ele transforma a água em vinho, está lá em em João capítulo 2, versículo 1, depois vai ler. O segundo milagre, o segundo sinal, é a cura do filho do oficiais do rei, no capítulo 4. No capítulo 3, no terceiro milagre, no capítulo 5, é a cura do paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, é o quarto milagre, ou 4 sinais, a multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 6 ainda, é o quinto sinais, né, o quinto milagre, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 9, a cura do cego de nascença. E no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Então esses 7 sinais estão escritos no livro de João. E ele pegou só alguns pontos, alguns milagres, assim, alguns sinais, alguma cura que ele fez para servir de sinais, porque o reino de Deus, lá não vai ter cego, não vai ter aleijado, não vai ter pessoas com defeito, né? Lá vai ser e lá não vai ter morte, aí ele ressuscita Lázaro. Então ele vai explicando sobre isso aí. Veja só, dos 7 sinais ou dos 7 milagres, 4 deles são cura pessoal, diretamente para uma pessoa. Primeiro, o filho do oficial, lá no capítulo 4, versículo 46. O segundo, do paralítico, né, aquele que está esperando as águas mover e a pessoa jogar ele lá dentro, diretamente para aquela pessoa. O cego de nascença. E o último, do que ele fez pessoalmente para cada pessoa, é a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Então esses 4 milagres, esses 4 sinais, foi diretamente para uma pessoa. Já os outros 3 milagres, ele faz, né, o milagre do partir do pão com os peixes, já é para a multidão, né, e os outros sinais. Mas aqui diz aqui, ó, os outros são por atacado, por muita gente. Um deles, Jesus colocou a mão, por quê? Veja coisa interessante aqui, como o milagre de Jesus para cada pessoa. O menino que foi curado, ele estava a mais de 30 quilômetros de distância. E Jesus
dá a ordem e cura. O segundo, o aleijado, o aleijado exatamente, pega teu leite e anda. O terceiro, o cego. E você vê que os milagres de Cristo ele vai aumentando. Um ele só manda e eles é curado. O outro ele manda andar, já está mais próprio, ele é o aleijado. O outro é o cego que era o cego de nascença. E Lázaro, ele manda sair. Você vê que o cara não está doente, pode ser que esteja com uma febre ou com alguma coisa, você pode ir lá, um médico, coisa da medicação. Depois o outro é aleijado. Já é mais difícil para você curar um aleijado. Tem que fazer cirurgia, na verdade. Dependendo onde está aleijado a sua perna, tem que ser uma cirurgia. Já no outro caso, é um cego também. E no último caso, que é o de Lázaro, é uma ressurreição. Quem de nós? A Bíblia diz que nós temos poder de fazer uma pessoa ressuscitar, né? Da ordem. Mas será que nós temos essa fé para nós? Porque ele diz que ele em mim faz maior obra do que nós. Mas a cura de Jesus ela foi aumentando até chegar a ressuscitar uma pessoa. E é interessante que ele não manda, ele não dá ordem, ele dá um nome, Lázaro, sai, ele diz todos os mortos, porque algum historiador fala que se ele tivesse mandado os mortos, muitos mortos nem ressuscitaram naquele dia. Só que Jesus, quando ele morre, lá em Mateus capítulo 27, na morte de Cristo, quando ele ressuscita, muitos corpos ressuscitarão junto com ele. Só que a Bíblia não dá nome de quem está no céu, só dá nome de 3 pessoas: Elias, Moisés e Enoque. Mas tem pessoas salvas. Até eu fiz uma pergunta para o pastor Gilberto Tais, lá do Ceará, e que ele abriu para nós fazer pergunta, e eu estava na live com ele, e eu disse: pastor, será que João Batista está no meio? Porque João Batista morreu antes de Jesus. Ele disse: possa ser que ele esteja, né? Porque foi um homem que veio preparar o caminho, um homem de Deus, mas não pode afirmar, não só pode falar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não fala, não adianta nós colocar especulação, alguma coisa fora da Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia mesmo. E diz aqui, uma coisa que João destaca muito no evangelho dele é sobre a água. No primeiro capítulo, João, ele fala sobre o batismo de Jesus. E Jesus foi batizado por João Batista. Só que ele não dá muitos detalhes, como os outros escritores, como os outros, tipo Mateus, Marcos. Mas no primeiro capítulo, ele fala sobre o batismo que Jesus se batizou nas águas. No segundo, a transformação água em vinho. No terceiro capítulo, ele vem falar sobre Nicodemos. Que aquele que nasceu da água e do Espírito, ele fala sobre isso aí. Então, mais uma vez, no capítulo 4, ele vem falando sobre a água, quando ele tem um encontro com a samaritana. Ele vai lá no poço e ele pede água. No quinto capítulo de João, ele vem falando sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. No sexto, Jesus ele anda sobre as águas. No sétimo, capítulo 7, versículo 39 até o 41, ele diz que quem tem sede, venha a mim. Capítulo 7. No capítulo 7 e 8 eles são quase juntos. E no capítulo 9, ele molha o dedo, mas quando ele molha o dedo que vai lá e passa na mão do cego, naquele momento o cego ele não é curado. Ele manda ele lavar onde? Ele manda ele lavar no tanque. E quando ele vai no caminho, ele é curado. Então, todos os milagres, Jesus ele destaca muito o poder da água. E água, irmão, quando você desce as águas, a água simboliza pureza, purificação, limpeza. Então, por isso, quando o pastor falou que nessa primavera nós queremos batizar, em nome de Jesus, vamos batizar pessoas, porque nós vamos ser purificados, nós vamos nascer de novo, nós somos nova criatura. Então, o simbolismo do batismo, e lá em vários textos bíblicos fala que nós vamos sepultar o velho homem, e quando nós saímos do tanque, nós ressuscitamos. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Então, o batismo nosso é uma nova criatura para cá. Nós vamos ser nova criatura. E desse momento do batismo até a data da volta de Jesus,
que nós possamos sempre caminhar junto com Jesus. Porque Jesus jamais, ele se afasta de nós. Nós que se afastamos de Jesus. Na hora mais... Existe uma mensagem que fala sobre a pisada na areia, que as pessoas questionam, né? Quando mais precisava, Jesus abandonou. Diz assim, Jesus abandonou. Porque vê as pegadas na areia e só vê uma só. E diz, cadê Jesus? Mas Jesus, ele está com você no braço. Então Jesus, ele vai fazer o que ele puder fazer com cada um de nós, ele vai fazer para a salvação de cada um de nós. Irmão, eu já cheguei, o meu tempo já foi estourado, já não tem no final. Então, assim, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês. Assim, a mensagem de Deus para cada um, ela só vai mudar de tempo e de pessoas, mas é a mesma mensagem. É a mesma coisa da estratégia do inimigo. Só muda de tempo e de coisa, mas a estratégia do inimigo é a mesma. O chamado de Cristo para cada um de nós é o mesmo. Nós somos chamados para esse ministério, para esse trabalho, para salvar pessoas. O que vai contar na nossa vida, lá no céu, é quantas pessoas nós conseguimos levar para Cristo. Nós podemos fazer o que quiser, pode dar esmola, pode dar cesta básica, pode fazer o que você quiser fazer. Não vai contar para a sua salvação. Agora, quando você tira uma pessoa da mão do inimigo e traz para a igreja e a pessoa se salva, Deus vai ver esse sim. Esse, graças a Deus. Por isso, porque pessoas, tem mensageiro, tem pessoas que estão trabalhando com o meu reino. Amém? Irmão, vai ter um louvor. Eu vou orar agora, depois vai ter louvor, mas não. Pronto, mas estou dentro do que você falou antes. Eu vou fazer a oração agora, porque era para ter um louvor, mas eu estourei o tempo. Eu estava olhando o relógio, mas sem problema, né? Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração? Oremos. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por esse dia que o Senhor separou para cada um de nós, para que nós possamos vir lhe adorar todos os santos sábados. Não só aqui na terra, mas na mansão celestial, porque o Senhor preparou para cada um. Abençoe, meu Deus, aqueles irmãos que ainda não tomaram a decisão do batismo, que o Espírito Santo de Deus incomode, trabalhe na vida dessa pessoa. Sabemos que essas pessoas, meu Deus, o Senhor morreu por cada um delas e por cada um de nós. Por isso que não é fácil para cada nenhum, muitas vezes, renunciar a algumas coisas, ou tomar alguma decisão. Mas o Senhor vem buscar e salvar os perdidos. Sabemos, Senhor, meu Deus, que o momento é hoje, a salvação é hoje. Nós não sabemos o dia da manhã o que acontece com as nossas vidas. Então, por isso, meu Deus, nós oramos muito por essas pessoas. Oramos muito por essa cidade, tanto Altim. Graças a Deus que essa mensagem chegou até Altim, com esse trabalho das nossas irmãs, com o trabalho do pastor, que está se dedicando, por cada irmão que está responsável aqui, que está trabalhando para a obra de Deus. Sabemos que essas pessoas, meu Deus, é mensageiro que o Senhor levantou nesse momento da história. Sabemos que nós estamos vivendo o tempo do fim. E para esse tempo que nós foi chamado, para evangelizar, para pregar, e se for possível, Senhor, dar a nossa vida pelo amor de Cristo Jesus. Porque mais do que nós, Cristo morreu e sofreu aqui nessa terra. Então, meu Deus, quando nós temos esse objetivo, entender que nós temos uma eternidade esperando por nós, que nós temos todos os frutos bons e gostosos lá no céu, para que nós possamos se alimentar, quando nós vamos ver, comer fruto da árvore da vida, tomar banho naquele rio, e nós sabemos, Senhor, que o que nós fazemos aqui é muito pouco. Então, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus renove o nosso batismo todos os dias da nossa vida e trabalhe na vida daquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão do batismo. Esse é nosso pedido e nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém.